dia, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, não é? Fazer parte desta mesa e refletirmos em torno da consciência negra, porque é um assunto por nós considerado atual. É um assunto que devemos continuar a discutir, porque foi deixada uma grande herança e essa herança despreza sempre o outro. O negro é sempre olhado como o outro, não como alguém, como um ser humano que, caso tenha oportunidade, ele poderá, não é, fazer dentro daquilo que ele pode fazer e superar, independentemente do tom da cor da pele. Eu sou natural do Kwanza Sul, uma das províncias de Angola. Imigrei para a cidade, que é Luanda, através dos conflitos armados, não é? E dentro dessa dinâmica, esses conflitos todos, que agora, no meu entender, acho que foi sempre financiado pelas outras entidades, a questão da cooperação estrangeira. E quando eu questiono, durante esse período, os meus pais, os meus tios, pessoas que foram lutando com os outros, por que tanto ódio uns aos outros? E muitos, por que estavam a lutar? Só sabiam que um grupo estava no outro lado e o outro grupo esteve do outro lado. E como a questão de ir à tropa, ser militar é obrigatório, com 14, 15, 16 anos, o pessoal sempre foi obrigado a fazer parte, independentemente do espaço onde se encontrava. O Estado angolano tornou-se independente em 1975, fruto de uma reivindicação considerada de intelectuais, mas essa reivindicação, essa luta, partiu dos primeiros contactos que a gente teve, a gente enquanto africano, tivemos com os europeus, a quando a chegada na base do rio Kwanza, não é? Mais a norte de Angola, os primeiros contactos com a comunidade que lá os recebeu, e como a nossa tradição enquanto africanos, procuramos sempre recepcionar, independentemente de que origem você é, a nossa recepção, você vai ter direito a uma residência, vai ter direito a casa, vai ter direito a todos os aconchegos. Então, essa data marcou-nos muito, porque a gente fez isso de boa fé, mas os outros que chegaram lá disseram que nos descobriram. Enquanto a gente já existia, a gente já tinha as nossas dinâmicas culturais e tínhamos as nossas vivências. Portanto, o conflito armado depois da independência da Angola é fruto de uma incitação, não é, feita pelo Império, considerado o português, que esteve naquela altura, em ceder o poder a um determinado grupo, enquanto existiam 3 movimentos de libertação, não é? O MPLA, a FNLA e a UNITA, e o Império, naquela época, achou conveniente entregar o poder a um grupo que eles achavam que poderiam continuar a cooperar. Esta rivalidade, essa ânsia dos outros discutirem, lutarem, irem para as eleições, fez com que aqueles que já haviam lhe cedido o poder e viviam na cidade, por ser um partido um pouquinho mais misto, não é? Eles tiveram a oportunidade de proclamar a independência a nível da cidade e ela ganhou um carinho, não é, de legitimidade. Portanto, o MPLA proclamou a independência no dia 11, completamos ainda esse mês 50 anos de independência, mas ela, durante esse período todo, com o monopartidarismo, com o sistema socialista, através do apoio que o MPLA teve com a Rússia e a Cuba, fez com que mostrasse resistência, não é, dentro daquilo que é a dinâmica para as eleições. Em 92 tivemos a primeira oportunidade para as eleições, mas falhamos porque promoveram a fraude e continuou com a questão do conflito. Portanto, esse conflito terminou em 2002, onde desestruturou uma série de famílias a nível nacional, famílias que já tinham seus bens, suas casas, sua vida, foram totalmente destruídas através do apoio externo. Portanto, sempre fomos apoiados pela comunidade internacional. Aqui vamos falar, em um lado esteve a Rússia, a Cuba, a apoiar o armamento e outros elementos, e no outro lado esteve a África do Sul, os Estados Unidos, apoiando também com os armamentos. Portanto, para uma reflexão consciente, esses conflitos todos nunca esteve realmente naquilo que é a vontade do nacional em tirar a vida do outro. Mas os financiamentos, que vão refletir até os dias de hoje,
continuam. No nosso entender, o processo relacionado com a questão de dominar, a questão de colocar o outro sempre na posição de baixo, continua. Embora que agora estamos no processo do neocolonialismo, não é? Tudo parte, segundo, pelos apoios externos que a gente continua a receber e pela influência ocidental aos nossos líderes políticos que têm sido incitados a não deixar o poder, a não deixar que a democracia funcione para que realmente essas mudanças, não é, geram desenvolvimento. Para que o cidadão consiga exigir de quem é de direito, de quem é funcionário do Estado, que está aí a prestar um serviço para a população, não é, a sua gestão e prestar conta daquilo que sempre foi feito. Lamentavelmente, em África temos essa herança, mas é fruto desse processo todo. Eu fiz o ensino primário, o ensino médio e o ensino superior nas escolas estatais de Angola. Fui formado em matemática e física no ensino médio, sou professor de matemática e física, também é uma profissão que eu nunca sonhei fazer. Eu fiz matemática e física, terminei a formação e fui para a engenharia. Fui testado, nós não tínhamos condições, então fui para a engenharia, fui para a faculdade dos petróleos também, lá tinha, tentei a sorte, mas não entrei. E tentei em serviço social, onde não era a minha linhagem, entrei. Mas alguma coisa aqui, para nós que não tínhamos muitas possibilidades, qualquer oportunidade vale. Então entrei para o serviço social. Foi aí que comecei a fazer a formação em serviços sociais. No terceiro ano, quase ao quarto, eu fui sempre ator de teatro e participava em vários grupos. Ganhei destaque a nível da nossa universidade, em vários prêmios. E em 2014, abriu a Faculdade de Artes em Angola e ficamos entusiasmados, né, da sequência daquilo que é a nossa atividade normal. Fomos para a faculdade, pensávamos que teria uma série de cursos, mas o projeto continuou. A Cuba, que foi o parceiro ideal para a promoção desses cursos, abriu simplesmente 2 cursos, artes plásticas e música. Como a gente queria tanto fazer artes, então tínhamos que nos enquadrar numa dessas especialidades. Foi aí que nos enquadramos na música, no canto, com a esperança de que daqui a 1 ano, 2 anos, teríamos outros cursos e tudo. E a diretora é alguém muito paciente, conversava com todos nós, porque para se fazer arte é difícil, o número de estudantes éramos muito pouco, éramos uma margem de 20 e tal estudantes. O que nos espantou é no primeiro e segundo ano, quando começamos a perceber qual era a especialidade onde a gente havia se inscrito. Canto lírico exige muitos elementos. E um dos elementos é a questão do instrumento, né? Se o teu instrumento, que é um elemento essencial para ser utilizado, não coincidir com a especialidade, então você tem duas soluções. Ou apanhas uma baixa técnica, ou vais avançar, mas vai se arrastar através de favores, através de muito esforço. Lamentavelmente, dentro daqueles que tinham o aparelho para fazer a formação, tínhamos uma média de 3 estudantes com perfil, inclusive os cubanos diziam, não, esses têm o perfil, mas nós que não tínhamos perfil, clamávamos pelo menos para uma outra especialidade, nem que fosse a educação musical ou a investigação musical. Mas como o projeto de cultura, esse projeto de cultura é um projeto que o Ocidente não quer que seja implementado nos nossos países em África. Porque se refletirmos sobre cultura, a gente vai procurar rebuscar aquilo que é o nosso passado. Vamos procurar saber por que esse elemento que é cultural hoje não se usa. E ao refletirmos em torno desses elementos todos, isso vai desperta. Inclusive, eu terminei essa formação e vos garanto que eu comecei a ter consciência de mim mesmo, de um cidadão com uma mente um pouquinho mais lúcida, ao fazer o meu mestrado em ensino de história, mais uma outra virada. Porque eu terminei a licenciatura em serviço social, terminei em música, fiz o ensino médio de matemática e física, mas eu me tornei um robô. Um robô que só estava aí para obedecer a algumas instruções, agora para refletir, para procurar transmitir o conhecimento com um nível de reflexão
E as instituições que estão ao teu redor, não é? São controladas por um sistema. O sistema orienta o que deve ser planificado, o que deve ser dado, quais são as estratégias, que finalmente tem a inspeção para saber o que vocês estão a dar. E ao fazer o ensino de história, eu consegui perceber que há muita coisa que não se ensina na escola. E os professores que eram os nossos doutores, eu tenho um grande exemplo do Dr. Denis Cabanilá, que foi o meu orientador no mestrado. Ele fez aqui o doutorado, o pós-doutorado aqui no Brasil, e ele trazia uma experiência muito diferente. Eu perguntava, mas professor, és o professor da licenciatura, por que não falas isso a nível da licenciatura? Porque a nossa formação é quase instrução para ser um robô, não para ser um ser pensante, um ser que pode refletir dentro daquilo que é a sua realidade. Nós nos obrigamos a fazer algumas coisas, mas dentro do limite. E esse limite, no nosso entender, depois de terminar a formação, consegui perceber que esse limite é um limite imposto pelo Ocidente, mas de forma indireta. Por quê? Eles atribuem, não é, regalia, atribuem apoio, atribuem segurança àqueles que estão no poder para continuar a oprimir a comunidade no geral. Um dos grandes exemplos, eu sempre partilho aqui com a comunidade, 80% da nossa comunidade angolana é cristã, mas estamos em África. E onde é que estão as outras religiões, as outras formas de fazer religião? Essa foi uma das grandes questões que eu levantei a nível do meu mestrado em História. E consegui perceber que estamos num país laico, mas quando é uma congregação da religião, a religião da matriz africana é colocada de lado, não entra. As pessoas têm vergonha de dizer que eu pertenço à matriz africana, que eu não sou cristão. Porque o que nos ensinaram, que também lamentavelmente é herança que eles aprenderam através do massacre, porque esse ensinamento não foi assim de uma instrução na boa, não. Houve muitos massacres, muita gente foi assassinada na haste pública para que servissem de exemplo para não seguir aquilo que são os dogmas ou doutrinas dentro daquilo que é o preceito africano. Eu consegui me despertar em relação a esse assunto e percebi e consigo perceber hoje que a mudança de consciência, a mudança de comportamento depende daquilo que é a posição do professor. Nós professores temos uma grande missão, porque independentemente dos ensinamentos que a gente tem com a família, mas o professor torna-se um espelho. E se o professor for um simples reprodutor, né? Ou reprodutor em vez de produtor de conhecimento, então acaba ajudando aqueles que querem que haja uma política que não facilite o cidadão ter uma consciência crítica, construtiva, uma consciência de produção e não simplesmente de reprodução, a uma situação desagradável. Hoje eu continuo fazendo uma análise um pouquinho mais profunda dentro daquilo que é a minha observação em relação à África, e eu acho que o Brasil é um parceiro ideal, porque aqui discute-se muitos elementos que valorizam a questão da identidade e a cultura. Enquanto aqui luta-se pelo racismo, luta-se por outros elementos, nós aí lutamos com aquele cheiro que o professor acabou de dizer. Nós tiramos o peixe podre, mas o cheiro é muito forte. O modelo de colonização que foi imposto pelos nossos antepassados foi muito forte, que foram eles que agora nos instruíram a obedecer, muitas das vezes sem questionar. Mas há já uma grande corrente, principalmente nós jovens, que quase não tememos com a vida, não é? Os nossos pais temeram muito, porque passaram pelo conflito armado, passaram por uma parte do processo, não é, da colonização, mas nós que não tememos, achamos que é importante, é imperioso começarmos a discutir primeiro o país, começarmos a discutir as nossas situações sociais e pensarmos na resolução dos nossos problemas partindo de nós e não por apoios externos, porque demos conta que os apoios externos têm sempre uma contrapartida e essa contrapartida pode te custar muito caro. Essa contrapartida pode te custar não valorizar o cidadão que é seu irmão, o cidadão que pertence ao seu país, em detrimento das belezas que poderás ter. Portanto, esse é mais ou menos aquilo que é o perito da minha situação enquanto acadêmico.
não é? Hoje estou aqui através da busca constante do conhecimento, faço parte dessa comunidade e eu acho que eu regresso para Angola mais fortalecido, não é? Não estarei falando ainda do meu projeto de pesquisa, porque haverá provavelmente a segunda roda, mas eu volto mais fortalecido, volto com uma consciência que não vai encontrar um vazio, não é? Eu não poderei pensar de que eu estou aí nessa luta, estou sozinho, não, porque eu acho que o conhecimento muda o mundo. O conhecimento, não é, poderá ajudar a moldar aquilo que é a nossa forma de pensar e recuarmos um pouquinho mais, valorizarmos um pouco aquilo que é a nossa cultura. E em sinal de comprovação do que eu queria dizer, a nossa escola de arte até agora só tem uma única especialidade, que é o canto lírico, mas nós somos ricos dentro daquilo que é a identidade cultural e principalmente aquela que é relacionada à música. Mas só temos uma especialidade. Essa especialidade é uma especialidade que foi criada em torno de intenções de entidades que eu considero estrangeiras. Porque não é possível, em um território com mais de 37 milhões de habitantes, o teu primeiro projeto que você cria para o cidadão é um projeto de perfil tipicamente ocidental. Não crias um projeto que valoriza, primeiro, talvez a investigação, talvez o ensino, e crias um projeto canto lírico. Então, as nossas análises em torno desses pedaços lírios, a gente consegue comprovar, conseguimos ter certeza que existe uma intenção de continuarem a colocar a África numa posição de aparência. A gente diz aparência porque quando a imprensa chega lá diz, olha, já temos uma faculdade de arte, temos o maior estádio de África, temos o maior, mas a funcionalidade eles sabem que não vai funcionar. Então, é necessário que a gente continue a refletir, a gente vai levar isso a nível das nossas salas de aula. A gente sabe que em um curto espaço de tempo, a nossa comunidade, que provavelmente poderá ser considerada como uma comunidade que pensa diferente, poderemos realmente fazer diferença e poderemos nos unir ao Brasil, que por mim é uma grande referência para nós. O Brasil para além de referência, é um local onde a gente se sente aconchegado, é um local onde a gente, independentemente dessas lutas que realmente as comunidades vão discutindo, a questão do racismo, a questão das políticas, mas tem sido uma grande referência para nós, África, porque está mais do que provado que os apoios que a gente tem de externo, até hoje, continuam a manipular, não é, aquilo que seria o grande crescimento e refletir no desenvolvimento de África. É mais ou menos esse panorama que eu queria trazer e vamos ver se ao decorrer a gente pode trazer outros assuntos. Obrigado. Para essa segunda parte, tem 2 minutos mesmo. Começaria com a frase de Nelson Mandela, que dizia, ou diz, que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Com essa ânsia de educador hoje, embora é uma profissão que nunca esteve nos meus planos, mas com essa ânsia de ver alguma coisa melhor, alguma coisa mudar, somos chamados a essa responsabilidade, não é? Hoje, eu sou professor da instituição que me formou em canto lírico e eu acho que carrego uma responsabilidade de procurar ajudar a melhorar aquilo que eu já notei enquanto estudante esteve errado. Estou aqui a nível da universidade, da escola de música, a fazer esse curso com a orientação da professora Edith, que a gente continua discutindo porque neste nosso território que é Angola há muita abertura para muitos temas para serem abordados. E em relação à pesquisa, nós temos poucos escritos. E uma boa parte dos escritos é de pessoas que nunca lá foram. Escrevem sobre a nossa música, a nossa cultura, a música urbana, mas eles nunca lá pisaram. Então nós estamos a trazer uma visão, para além de autóctone, uma visão que permeia essa ideia de colonial, não é? É uma discussão que tivemos ao longo dessas formações todas, inclusive ontem rebatemos isso na aula do professor em musicologia, onde usamos a sua referência.
que aborda sobre essas questões. Abordamos também sobre o trabalho da Mariana, que fala sobre a branquitude. Abordamos sobre várias outras questões que refletem essa questão do racismo, essa questão de colocar o outro sempre na posição de alguém sem alma, alguém sem capacidade para o fazer. Notamos que é só uma questão de oportunidade. Nós somos exemplos de que com uma oportunidade a gente consegue fazer, não é? E vamos continuar nesta luta para que essa herança, esse cheiro que eu continuo a dizer do peixe, não é? Esse cheiro que foi deixado, aos poucos seja combatido. Mas é mesmo um combate, porque há um outro lado que acha que essa questão não é discussão deles. Essa questão, por ser uma herança e uns terem benefício, acham que isso não tem nada a ver com a hegemonia que lhes é dado através dessa herança. Portanto, somos chamados mesmo a refletir sobre isso, e não só no mês de novembro, mas refletirmos todos os dias e, enquanto educador, em todos os locais onde a gente estiver, em todos os locais onde a gente for para transmitir o conhecimento, levar sempre essa passagem, essa informação de esperança, porque somos todos iguais enquanto seres humanos, e o tom da cor da pele, a proveniência e outros elementos não determinam que tipo de cidadão, não é, a gente pode ser. É uma questão de oportunidade, é uma questão de luta, e todos nós seremos capazes de fazer algo melhor para mudar o mundo. Termino a minha frase com esses dizeres. Muito obrigado a todos.